Não seria exagero dizer que Euclides Scalco é um dos maiores nomes da política nacional dos últimos 20 anos. 3 mandatos como deputado federal, suplente de senador, chefe da Casa Civil no governo do estado de 82 a 86, coordenador da campanha de Fernando Henrique em 98, presidente da Itaipu e outros cargos importantes dentro do governo federal até 2002. Euclides Scalco ainda foi fundador do PSDB junto com Franco Montoro, Orestes Quércia, Mário Covas, FHC e José Richa. No currículo deste gaúcho, mas paranaense desde a década de 50, ainda cabe o trabalho importante no desenho da última Constituição elaborada em 1988. Afastado da política desde 2002, Euclides Scalco conta agora todas estas histórias no programa Persona de hoje, que está começando agora. Doutor Euclides, primeiro, muito obrigado por receber a gente. Para iniciarmos esse nosso bate-papo, eu gostaria de recuperar um pouco a sua história. O senhor é um gaúcho de nascimento e um paranaense desde 59, seria isso? Exato. Eu sou gaúcho de nascimento e paranaense de adoção. Eu vim para o Paraná em 1959, em janeiro de 59, me fixando em Francisco Beltrão. Cidade que me recebeu. Na época, Francisco Beltrão tinha 2.000 habitantes. Só tinha a avenida. Francisco Beltrão, na época, não tinha ruas calçadas, não tinha passeio, não tinha energia elétrica e não tinha serviço de água. Era uma cidade... Tinha um farmacêutico recém-chegado. Eu fui o primeiro farmacêutico de Francisco Beltrão formado em universidade. Vim com minha família, eu já tinha 2 filhos quando vim para cá. Eu me formei em 54 no Rio Grande do Sul e em 59, então, vim para o Paraná. Uma escola marista. Eu fiz minha formação de primário e ginásio na cidade de Guaporé, na Escola dos Irmãos Maristas. Terminado o ginásio, fui a Porto Alegre, fiz o científico no Colégio do Rosário, também de Irmãos Maristas, e completei o curso universitário na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu já fiz 51 anos de formado. O senhor chegou em Francisco Beltrão num período bastante conturbado, né? De disputa de terras. Como é que foi isso? Eu provavelmente fui uma das primeiras mudanças que entrou em Francisco Beltrão após a revolta dos agricultores de 57. Havia lá uma exploração muito grande por parte de companhias de terras, era a Citla e a Comercial. E os colonos eram perseguidos, muitos foram assassinados, as tropelias das companhias de terra eram enormes, eram grileiros, e com eles tinham jagunços que cercavam os agricultores, que aquelas terras eram devolutas. E o pessoal foi entrando, vindo do Rio Grande do Sul, e as companhias depois queriam cobrar, e as companhias não tinham título legítimo, né? Tanto que se falava naquela época que a escritura daquela região era em andares, eram escrituras sobrepostas, e não tinham legalidade. E foi graças a esse movimento, que foi liderado pelas forças que chegaram no Rio Grande do Sul, os agricultores, os comerciantes, que sofriam as tropelias das companhias de terra. E a revolta mesmo aconteceu no dia 10 de outubro de 57, quando se levantaram, prenderam os jagunços, expulsaram as companhias, e a partir daí começou todo um novo processo. Também nessa oportunidade se instalou lá em Francisco Beltrão uma unidade do Exército, que era a 2ª Companhia de Infantaria de Ponta Grossa. Em função do movimento que houve, o Exército foi para lá. E lá permanece até hoje uma unidade do Exército. Isso foi em 57, portanto, 2 anos antes do senhor chegar na cidade. O movimento começou em 57. Começou em agosto de 57 e o epílogo foi dia 10 de outubro de 57. E eu cheguei em Francisco Beltrão em janeiro, dia 21 de janeiro de 59, quer dizer, um ano e pouco depois. Uma cidade que já estava mais tranquila em função tudo aquilo que havia ocorrido com os ainda com alguns resquícios da... Claro, e com muita gente com medo de ir para lá, né? Sim. Porque o movimento... E o senhor foi sabendo? Não foi só em Francisco Beltrão, foi até a fronteira, em Santo André. Era a região sudoeste ali. Capanema, houveram assassinatos. E
em função deste movimento, posteriormente no governo João Goulart, foi criado o GETSOP, o Grupo Executivo das Terras do Sudeste do Paraná, que legalizou as terras. Foram medidas 40 mil propriedades. E hoje o Sudoeste tem essa potência de desenvolvimento em função dessa regulação que foi feita no governo João Goulart. Tem que se fazer justiça, que quem desapropriou as terras do Sudoeste foi o Jânio Quadros. Quando ele assumiu, ele tinha um compromisso com o nosso deputado de então, o Antônio Anibera, que já falecido, de que se ele se elegesse o Jânio, ele resolveria a questão da terra. Tanto que, na nossa região, o PTB apoiou o Jânio. E o candidato do PTB era o Lote. E o Jânio cumpriu a palavra que havia assumido com o Anibele, que era o nosso deputado federal. Agora, o senhor chegou em Francisco Beltrão, como o senhor mesmo disse, com uma cidade de 2.000 habitantes, como farmacêutico já formado, num período em que o farmacêutico era mais importante que o médico na cidade. E a farmácia era, na verdade, também um grande ponto de encontro. Em Francisco Beltrão, não. Porque no Rio Grande do Sul eu exercia, tive farmácia em 2 lugares, lá em Mussum, que era um distrito de Guaporé, e em Bento Gonçalves. Eu vim de Bento Gonçalves para o Paraná. Em Francisco Beltrão, eu passei a trabalhar dentro de um hospital, uma farmácia hospitalar. E, posteriormente, nós construímos o hospital, que está lá até hoje. Tinha médico do lado, então? Tinha o médico junto, né? Mas farmácia em Francisco Beltrão o senhor não chegou a ter, então? Não. Pública, não. Somente muito posteriormente, né? Agora, essa veia política, como é que se explica? O seu pai foi político? Meu pai foi prefeito e vereador. Foi prefeito e vereador, e eu, de qualquer forma, eu vim para o Paraná com o compromisso com a minha mulher de não meter em política. Entretanto, em função disso que aconteceu na região, os movimentos de terras, e muitos moradores de Francisco Beltrão eram da mesma região em que eu vim. E conheciam meu pai, tinham sido amigos do meu pai, tinham participado, inclusive, de atividades políticas e cooperativas com meu pai. E essas pessoas mais idosas vieram me convidar para ser candidato a vereador, porque o médico com quem eu estava trabalhando seria candidato a prefeito. E essas pessoas que diziam, bom, amigos, eu estou aqui há 1 ano, eu não tenho conhecimento, eu posso aceitar, contanto que vocês me ajudem a fazer a campanha, né? E eu fui eleito vereador. E depois prefeito. Depois prefeito, né? E dizem que o político nunca esquece da primeira eleição. Algum fato que tenha marcado esse início da caminhada política? Tem alguns fatos. A coisa era tão difícil na época, as estradas tão ruins. Nós tínhamos um distrito de Francisco Beltrão, e hoje é município Boa Esperança do Iguaçu, que dista de Francisco Beltrão hoje 60 quilômetros. E para ir fazer campanha nesse distrito, nós tínhamos que ir de Francisco Beltrão a 2 vizinhos, pernoitar e 2 vizinhos, no dia seguinte ir nesse distrito. Então, as comunicações eram muito difíceis. Muito difíceis. E outro um distrito, que era hoje é município também, Salto do Lontra, uma imagem que eu guardo muito viva na minha memória. Nós vamos fazer um comício lá, e o palanque era um tronco de pinheiro, que tinha sido derrubado, e nós ficamos em cima do tronco do pinheiro. Então são coisas folclóricas da campanha, né? Voltando um pouco para o período do Rio Grande do Sul, a morte de Getúlio Vargas, de alguma forma, interferiu, teve algum peso na sua vida, na sua decisão política? Não, na minha decisão política não, mas a morte de Getúlio nos traumatizou. Uma comoção. Eu era filho de petebista, pois é. E eu guardo até hoje um recorte do Correio do Povo, de um grupo de estudantes, entre os quais estava o Pedro Simon, que nós éramos colegas, fomos colegas de Rosário e depois companheiros de universidade. Ele fez Direito e eu fiz Farmácia. No dia da morte de Getúlio, nós fizemos um manifesto de repúdio ao ocorrido, quer dizer, dos fatos que levaram Getúlio ao suicídio.
E nós conseguimos, entre toda a universidade, 24 assinaturas. Mas, pelo menos, entre os 24 eu estava. Na década de 70, o senhor passa por um novo período de estudos, o senhor sai do país, vai morar sem a família na França. Foi um estudo mais específico, né, que não tinha muito a ver com a sua área de farmácia. Tem a ver um pouco com a política. Do processo do histórico. Em 64, eu deixei a prefeitura. E decidi, em função, inclusive, do trauma que nos aconteceu, com a cassação do Walter Alberto Pequá, que era deputado estadual, foi preso em Cascavel, e na prisão perdeu um olho na tortura. Eu tomei a decisão de não disputar mais eleições. E nesse período, junto com os padres do Sagrado Coração... Esse período o senhor era prefeito de Beltrão? Em 64 eu terminei o mandato. Quer dizer, em 64 foi o golpe de Estado. E durante o golpe, o Walter, que era líder do PTB na Assembleia, foi cassado na segunda lista. No dia, amigo seu. Dia 13 de abril. Amigo, sócio e compadre. Né? E isso nos traumatizou demais. Né? Eu passei, inclusive, eu era prefeito, quando ele foi preso em Cascavel, eu fui a Cascavel para conseguir ver se tirava ele da cadeia. E ele estava preso e com o olho vazado. Conseguimos tirá-lo, veio para Curitiba, e depois respondeu o IPM, enfim, e foi absolvido. Foi um período, então, que isso me traumatizou muito por aquilo que aconteceu com esse meu irmão, mais do que irmão. Eu só voltei a disputar eleições em 74, quando eu fui suplente do Leite Chaves. De senador? De senador. 10 anos depois? 10 anos depois. Quer dizer, traumatizou? Bom, e nesse período, estudos. Nós criamos uma entidade que ainda existe até hoje, a Associação de Estudos e Orientação Rural, que era um trabalho que se fazia a nível religioso, que fazia todo um trabalho de catequese familiar e desenvolvimento dos agricultores. Reunir os agricultores para prepará-los para o seu desenvolvimento, o seu progresso, fazendo cursos. Tivemos uma sede, ainda tem a sede lá hoje. E eu fui ao Instituto Lebré, em Paris, chamava-se IRFED, Institut de Recherche de Paris. E completei os estudos no Instituto do Terceiro Mundo da Universidade de Louvain, na Bélgica. Lá eu participei também de cursos de economia agrária. Então, foi dentro da linha, eu morava numa região agrária, tínhamos fundado essa associação da qual eu era presidente e aproveitei para fazer esse curso lá. E de que forma isso foi aplicado aqui no país depois de 8, 9 meses? Lá em Francisco Beltrão, essa associação ainda existe, atuando de maneira efetiva na formação cultural e profissional dos agricultores. E o senhor, de alguma forma... Só que essa associação virou PT depois. Né? Ah, virou PT. Quer dizer, uma dissidência com o senhor. Hein? Uma dissidência com o senhor hoje. Eu também, Até porque não é o seu partido. Em 74, quando eu fui convidado para ser suplente do Chaves, eu fui à associação e digo, olha, eu me afasto da associação a partir de hoje porque eu vou tomar um rumo político. Eu não quero envolver, assessoar com a política partidária. O senhor, nesse período, quando foi suplente do Chaves em 74, já estava afiliado ao MDB? Não, eu fui fundador do MDB. Fundador do MDB no Paraná. Na extinção, quando se criou a Arena e quando se criou a MDB. Arena e MDB. Uhum. Então nós criamos o MDB na região. Uhum. E que caminhos a política começava a tomar nesse período? Aí não coisa muito difícil, porque tanto que até 74 havia inclusive um movimento dentro do MDB de autoextinção, porque era um rolo compressor em cima, e o partido era muito fraco, dizer, não elegia, se falava na época, que não chegava a eleger o número de deputados para criar uma CPI. E em 74 se deu uma primeira abertura de que os programas de rádio e televisão foram, porque antes era
era fotografia só e o nome do caboclo, não tinha acesso à televisão. Em 74, o governo possibilitou que os partidos tivessem acesso à televisão, em programas ao vivo. Não tinha marqueteiro, não tinha nada. Quer dizer, o candidato ia na televisão, dava o seu plano. Ele mesmo inventava o seu texto, exato. Ele fazia... E foi ali, né, em 74, que houve a grande virada. Inclusive tem um livro publicado, As 16 Vitórias do MDB. De 23 senadores da época, o MDB elegeu 16. Se elegeu o Brossari no Rio Grande do Sul, se elegeu o Lázaro em Santa Catarina, se elegeu o Chaves aqui, o Quercia em São Paulo, o Itamar em Minas, Lázaro Brandão lá em Goiás, o Saturnino no Rio de Janeiro. O MDB começou a ganhar esse espaço ali, em que período? Ganhou em que eleição foi? 74. 74. Daí elegeu uma boa bancada de parlamentares. Quando o senhor finalmente é suplente de senador. Eu era suplente do Chaves. Uhum. E mais tarde o senhor entra com um grupo. Em 75 houve a eleição da nova direção estadual do MDB. E eu fui em estado, fui convidado para disputar a presidência do MDB. E eu fui eleito presidente do MDB no estado. Eu fiquei 3 anos na presidência do MDB. Só saindo em 78, quando eu fui candidato a deputado federal. Por 3 mandatos? 3 mandatos. Eu comecei em 78 e terminei em 90. E antes disso, o senhor também já toma outros rumos na vida política. O senhor ajuda a fundar o PSDB, tem um papel importante na promulgação da Constituinte. Não, o PSDB nós criamos em 88. 88. Foi durante, antes disso, durante o processo constituinte. Né? Sobre esses temas eu gostaria de conversar com o senhor no próximo bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, nós já voltamos. Um instante só. Pitadas de artes plásticas e de arquitetura, doses generosas de dança e de teatro, acrescente porções de música, de literatura, de cinema e tempere com as últimas novidades do universo cultural da UFPR e de Curitiba. O resultado está no Caldo de Cultura. Saboreie programas inéditos aqui na UFPR TV. $2.000 pacientes dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. O HC atende somente pacientes do SUS, efetuando mais de 1 milhão de procedimentos médicos por ano. Mas os recursos financeiros recebidos não são suficientes para sua manutenção, gerando um déficit crônico ano após ano. Para isso, existe o projeto O HC Conta com Você, que vem conseguindo amenizar a situação do hospital com reformas nos setores mais prejudicados, através da compra de medicamentos, pequenos consertos emergenciais e materiais indispensáveis, sempre visando melhorar a qualidade do atendimento aos seus pacientes. A partir de R$ 2,00, sua contribuição pode ser feita através da conta de luz. Participe! O HC conta com você. 3360-7433. Você assiste o programa Persona, que hoje conversa com o ex-deputado federal Euclides Scalco, nos períodos de 78, 82 e 86. Aliás, 78 dá para dizer que foi a grande explosão do PMDB no Paraná, com o José Richa se elegendo aí senador pelo Estado, com participação sua, é claro, na campanha. Houve dois momentos importantes na história do MDB e PMDB. Foi 74, com aquela grande virada, elegendo 16 senadores dos 23, e 78 que elegeu vários governadores, entre os senadores. Mas no Estado, o grande feito foi a eleição de Richa. Do Richa, que propiciou, posteriormente, a eleição dele para governador
do Álvaro, do Requião, que eram dentro do PMDB. Enfim, o 78 foi um marco. O Richa fez uma brilhante eleição de senador, que pavimentou o caminho para 82 ser candidato a governador. É bom recordar, o Richa já tinha plantado uma semente para uma atuação estadual em 70, ele foi candidato a senador em 70 e perdeu a eleição, mas já lançou o nome dele. Ele disputou com quem? Disputou com o Ascioli. Mais tarde, em 82, ele é eleito governador do Paraná, de 82 a 86, e o senhor, nesse período, assume a função lá de cargo de chefe da Casa Civil. Fui chefe da Casa Civil do Richa de 82 a 86. E esse governo criou alguns programas. O programa de eletrificação rural, por exemplo, foi um marco do governo Richa. Como é que foi esse programa? Como é que foi a elaboração dele? Provavelmente foi o programa de eletrificação rural mais importante que o país teve até hoje. Você tem luz no campo da Eletrobras. Propriedades rurais. Ele, em 4 anos, inclusive comandado pelo Ari Queiroz, que era o presidente da Copel, havia uma pressão muito grande de setores que precisavam construir mais usinas, né? E o Richa optou, em vez de construir mais uma usina, que depois posteriormente foi construída Segredo, que já tinha um projeto na época do Richa, ele optou por eletrificar o Estado, porque a eletrificação do Estado levou o desenvolvimento para o interior. Muitos municípios naquela época não tinham energia elétrica. E o Richa possibilitou que esses municípios tivessem e o interior tivesse energia elétrica. Quando o Richa saiu do governo, praticamente o estado todo estava coberto por redes de energia elétrica, inclusive fazendo uma nova experiência com linhas monofásicas, era uma linha de um fio só, e o Terra dava o contraponto, o negativo e o positivo. E com isso facilitou, barateou a extensão de redes e de eletrificação rural nas propriedades. Ele conseguiu 110 milhões de dólares do Banco Mundial para fazer esse programa, e que foi um sucesso absoluto, né? Esse período também começavam os movimentos sociais. Eu lembro que em Marmeleiro, se não me engano, houve a invasão de uma propriedade. Como é que foi essa... Foi, os movimentos sociais, né? O que passou a ser MST posteriormente, começou na nossa região, no sudeste do Paraná. A primeira ação de distribuição de terra, que foi feita uma invasão, foi na Fazenda Anônima, Marmeleiro. E, posteriormente, através do Estado e através do governo federal com o INCRA, foram feitos assentamentos, financiamento para os agricultores construírem suas casas e desenvolver suas propriedades. Foi o ponto de partida da reforma agrária. Aqui no Paraná foi a invasão da Fazenda Anônima, que propiciou, então, todo um início. E houveram outros movimentos, depois se espalharam no estado inteiro, movimentos de reivindicação de terras. Eu me lembro muito bem, numa oportunidade que nós fomos no Sudeste, perto do município de Conavivida, havia um acampamento sem terra. E o Richa teve a grandiosidade, a grandeza de política, de passando no assentamento, embora divergindo de outras lideranças que achavam que ele não devia, ele parou no assentamento, foi conversar com o pessoal assentado e dizendo que o Estado estaria com eles para procurar uma alternativa de suas reivindicações. A partir daí, então, marcava-se uma nova fase na relação de um governo preocupado com causas sociais, com essas questões. E se aguçaram. Aí, naquele período, o número de invasões do Paraná foi muito grande, acampamentos foram muito grandes, não só na região do Sudoeste, mas no Oeste e no Norte do Paraná, porque aí foi com um rastilho de pólvora, né? E o início todo foi na Fazenda Anônima. 2 anos depois do fim do governo Richa, de 86, em 88, o senhor participa de um grupo seleto junto com o Richa. Aliás, o Richa sempre esteve do seu lado mesmo, né? Não, eu estive ao lado dele. Ou assim... enfim, o senhor, o Richa, o Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro,
Covas fundam o PSDB. Foi no período da Constituinte, né? Exatamente. Durante o processo Constituinte surgiram as grandes diferenças, né? Porque se há uma coisa, se há em algum lugar que as pessoas se desnudam, porque na Câmara você tem que dizer aquilo que você pensa. Você pode até, às vezes, ocultar o que você pensa numa votação secreta, mas no plenário você tem que dizer aquilo que se pensa. E se você não tem coragem, não diz. E aí as diferenças na Constituinte, elas se explicitaram. Quem era de direita era de direita, quem era de esquerda, quem tinha uma postura abrangente também aparecia. Então, se formaram grupos dentro da Constituinte. Não houve atuação partidária. O senhor diria que o PSDB surgiu em função da Constituinte? Da Constituinte. Quando, em 86, foi logo após o Plano Funaro, o PMDB fez maioria absoluta da Câmara dos Deputados. Então, sozinho ele podia fazer a Constituição. Mas era um partido segmentado. Quer dizer, não era todo mundo com o mesmo pensamento, né, com a mesma ideologia. Não tinha unidade. E aí não tinha unidade. Aí se divergiram, se formaram grupos dentro da Constituinte, de direita, de esquerda, de todas as formas. E o senhor fez parte de que grupo? Quer dizer, nós tivemos, o Richa, tinha vários grupos. O Richa, por exemplo, foi coordenador de um chamado Grupo dos 32, que era um grupo de centro-esquerda. E nós, com os partidos de esquerda, nós formamos um grupo chamado de Consenso. Que era o pessoal o pessoal social-democrata, de alguns de centro, e com o pessoal de esquerda, o PCdoB, PC, o PT, dentro desse grupo chamado de Consenso, que buscou algumas alternativas. E foi um momento muito rico. Eu acho que a Constituinte teve um problema muito sério. É bom lembrar, acho que a população deve se lembrar, que o Tancredo criou um grupo de 50 intelectuais para elaborar um modelo de Constituição. E foi feito. E, inicialmente, no Congresso, foi pensado em criar um grupo, também uma comissão de uns 50 parlamentares, para começar a estudar a Constituição a partir daquele modelo criado pelos sábios que o Tancredo tinha nomeado. Houve uma reação dentro da Câmara e do Senado, que começou a dizer, bom, tem deputado de primeira e de segunda categoria. Nós não aceitamos ser segunda categoria. Então, a partir daí, foi discutido e foi criado um outro formato. Foram criadas 24 comissões temáticas. Essas 24 se reportavam depois as subcomissões? A 8 comissões de coordenação. E o que essas 8 comissões de coordenação fizeram foi encaminhado para a comissão de sistematização. E da comissão de sistematização foi para o plenário. Então, foi muito difícil você juntar milhares de propostas, emendas, para chegar tanto que não chegar em determinado momento... O senhor teve um papel importante nesse período, não, né? Só todos tivemos. Mas... Eu era vice-líder do Covas, na Constituinte. Então... Era um papel de algodão entre cristais. Tanto que o primeiro esboço de Constituição era chamado de Frankenstein. Tamanha era a complexidade dele, né? Então, na comissão de sistematização, é que se conseguiu elaborar o texto que foi para o plenário. Entretanto, na comissão de sistematização, nós tivemos a vitória dos que defendiam o parlamentarismo em 4 anos. E houve a reação do Sarney, naquela época, que era o presidente da República, que foi à televisão e disse que ele tinha um mandato de 6 anos. Ele dizia, eu abro mão de um ano de mandato, mas eu defendo 5 anos e presidencialismo. Então foi toda uma luta que se elaborou. Quer dizer, a Constituinte hoje tem um pouco de cada. Tem um pouco de cada. É parlamentarista, é presidencialista. E nesse período da sistematização, é que eu assumi a liderança do PMDB na época. Porque o Covas teve um infarto
e ficou fora do processo durante 2 meses, praticamente todo o período da sistematização. Quando o Covas voltou, ele já estava, o modelo estava sendo encaminhado para o plenário. Ali nasceu o Centrão, que no plenário derrubou tudo aquilo que tinha sido feito na área política, na área de instituição política, na Comissão de Sistematização, que era parlamentarismo, 4 anos, enfim. E lá se voltou tudo ao presidencialismo e também não se conseguiu também, digamos, escoimar aquilo que havia sido feito na sistematização. E muitos textos que estão na Constituição hoje são parlamentaristas. Então é por isso que há certa ambiguidade e dificuldades que existem, né? E tem coisas também nos direitos sociais. Particularmente não é a favor do texto, não ficou a favor do texto final? Fiquei, claro. E hoje ainda concorda com ele? Não, hoje eu verifico que muitas coisas que eu votei lá naquela época eu não votaria mais. Uhum. Quer dizer, isso é um amadurecimento político. A verdade é assim, como as grandes dificuldades, por exemplo, no plenário para votação, quando não havia consenso, o que se fazia? Quer dizer, remetia para uma aprovação de lei complementar posterior. Quer dizer, é por isso que hoje a Constituição brasileira, que não tem 20 anos, ou melhor, está em torno de 20 anos, ela já tem 56 emendas. Quando a Constituição americana, que tem mais de 200 anos, tem 18 emendas constitucionais. Por quê? E naquela oportunidade, inclusive por proposta do Jobim, que era um dos vice-líderes da Constituinte, do PMDB, a similitude do que aconteceu em Portugal se colocou na Constituinte de que em 5 anos haveria revisão constitucional. E foi feita a revisão constitucional e não aconteceu nada. Ou seja, não houve votação nenhuma. E também outra questão, a coisa foi tão complicada que ficou os 50 e poucos artigos a serem discutidos ainda na Constituinte como um apêndice para ser decidido posteriormente. E a partir daí o senhor decide que não almeja mais nenhum cargo político, ou seja, não quer mais saber do Congresso Nacional. Nesse período, então, esse grupo que você falou criou a comissão organizadora do PSDB. Inicialmente, essas pessoas foram citadas, e mais Pimenta da Veiga e outros que participaram do grupo de organização, e eu fui secretário-geral da comissão organizadora. E se decidiu naquela época que, durante o período de organização, haveriam presidências rotativas. Cada um dos membros da comissão organizadora ficaria de presidente 2 meses. Então, o Montoro foi o primeiro, o Fernando Henrique, o Serra, o Richa. Sistema de revezamento. Uhum. E no momento do registro do partido no TSE, o presidente do partido era o Mário Covas. Uhum. E a partir disso o senhor decide não se candidatar mais a nenhum cargo no Congresso, por quê? A partir de 90? Não, eu ia disputar a eleição em 90 deputado federal. Provavelmente seria a minha melhor eleição, porque eu tinha tido muita exposição na mídia, como líder na Constituinte, depois, posteriormente, líder do PSDB, 2 anos. Mas eu fui candidato a vice-governador com o Richa. E nós perdemos a eleição. Evidentemente, eu tive que buscar alternativas para a sobrevivência e fui trabalhar em iniciativa privada nos outros 4 anos. E tomei a decisão de não mais disputar eleições. Evidentemente que na minha região tinha outras lideranças que surgiram e ocuparam um espaço que era ocupado por mim e pelo Denis Schwartz. Né? Uhum. E tanto ele quanto eu deixamos de atuar politicamente. De 90 para cá, o senhor tem 2 cargos importantes, aí, pelo menos muito cobiçados por muita gente. Presidente da Itaipu Binacional e, mais tarde, secretário do governo. Eu tive em 94, na primeira eleição do Fernando Henrique, ele me convidou para ser coordenador. Eu havia até assumido... Foi um dos coordenadores em 94. Era para ser o coordenador. Uhum. Ocorre que, nesse período, em maio de 94, a minha mulher, a Terezinha, teve um tumor cerebral e foi operada. Quer dizer, eu fiquei... Então, eu
falei com o presidente Fernando Henrique, olha, eu não tenho condições de vir agora, eu poderia, como alguém assume a coordenação, e assumi o Pimenta da Veiga e o Sérgio Mota, e eu esporadicamente posso vir aqui ajudar. E foi o que eu fiz em 94. Em 98, eu fui coordenador da parte política. Como é que foi essa experiência? Mas eu já tinha vivido essa experiência na eleição de 89 do Mário Covas, para presidente da República, que ganhou o Collor. Eu acho que é uma experiência muito rica, né? Que você enfrenta problemas todo dia, toda hora, né? Uhum. Então, você coordenar uma campanha nacional não é muito fácil, principalmente uma campanha em que você tem alianças com vários partidos, né? Então, dentro da coordenação nacional tinha um representante do PP, um representante do PFL, que era a aliança que nós tínhamos. Então, tinha que conciliar os interesses de todos os partidos e enfrentar a imprensa, né? E as privatizações que foram, na verdade, as principais críticas que o governo Fernando Henrique Cardoso recebeu. Qual é a sua opinião sobre isso? Acho que o Fernando Henrique fez uma grande mudança. As críticas que fazem as privatizações, eu acho que não tem consistência. E eu vou citar um exemplo. A Electricité de France comprou a Light, foi a primeira empresa que foi vendida, por 3 bilhões. E agora, esse ano, a Light vendeu para o Andrade Gutierrez, para a CEMIG, vendeu a Light por 270 milhões. Então, prova de que o governo federal não jogou de graça a Light naquela oportunidade. Se nós temos, na telefonia e outros setores, avanços, imagine se o setor de telefonia não tivesse sido privatizado hoje. Nós teríamos aquilo que temos. Na época, para você comprar um telefone, era um investimento. Tanto que na declaração de bens na minha, por exemplo, tem os ramais de telefone. E era investimento naquela época, porque era muito caro. Hoje você nunca paga nada para ter um telefone em casa. Então, eu acho que a privatização pode ter tido seus problemas, como em todos os fatos existem, mas não houve corrupção, não houve nenhum tipo de distorção do patrimônio público. E mesmo o setor elétrico, né? Você está avançando, a iniciativa privada começa a investir no setor elétrico para que você não tenha na frente novos apagões. Para a gente encerrar essa nossa conversa, eu queria uma avaliação sua sobre o governo Lula. O que o senhor pensa sobre a administração do governo? Acho que o governo Lula pecou por uma razão muito simples. Imbricou o partido no governo. E isto é incompatível. É evidente que o partido elege o administrador, o presidente, o governador, o prefeito. Mas vai até isso, né? A partir daí, a administração é para o país. E o que o PT fez foi inchar a máquina administrativa com filiados. E grande parte das vezes, não com pessoas qualificadas para aquela função que foi destinada. Então, acho que esse foi o grande erro do governo Lula. Quer dizer, não se sabe onde termina o partido e onde começa o governo. Isso tem que estar separado, não pode estar imbricado como aconteceu. E preciso fazer uma comparação também. O governo Fernando Henrique pegou 4 enormes crises no mundo. A quebra da Rússia, do México, dos tigres asiáticos e da Argentina, que era aqui na nossa porta. O governo Lula não pegou um temporal. A economia do mundo nunca esteve tão próspera como está agora. A China, se comprando aquilo, tudo que se produz no mundo, ela está absorvendo. E, por outra contrapartida, ela está produzindo e mandando para cá e concorrenciando com os nossos produtores aqui, na área de testes e sapatos, que é 2 áreas que estão em crise. Portanto, o Lula pegou essa facilidade de ter um mundo comprador. Estados Unidos, Japão, China, Europa, enfim. Acho que isso que está dando alento. E possibilitando, quer dizer, o grande mérito que preciso reconhecer
o mérito do governo Lula, que manteve o modelo econômico que foi implantado pelo Fernando Henrique. O Palocci continuou na mesma linha e o Banco Central continuou na mesma linha para segurar a inflação e conseguir recuperar a dívida que o país tinha. Acho que esse é o grande mérito. Apesar da crise que vive hoje, mas é política. Você vive uma crise política. Esse problema que aconteceu com as CPIs que apresentaram, e ainda ontem o Procurador-Geral da República indicia 40 políticos, começando desde os que foram ministros, deputados, mesmo aqueles deputados que foram absolvidos no plenário, eles foram agora indiciados com formação de quadrilha, corrupção, etc. O senhor diria que essa crise é mais ética, moral, do que qualquer outra coisa? Sem dúvida. E nós não vamos sair dessa situação enquanto não tiver uma reforma política profunda. É preciso que haja voto distrital misto, que haja financiamento público exclusivo, que haja programa de rádio e televisão ao vivo, porque você elimina a grande despesa de campanha que são os marqueteiros, e a cláusula de barreira que já vai entrar em vigor este ano, que vai diminuir o número de partidos. Você não tem como administrar um congresso com 21 partidos. Você tem partido lá que o deputado é líder de si mesmo. Está sempre com a bancada reunida. Quando está comendo, quando está dormindo, quando está tomando banho. E isso uma democracia não pode existir. Né? Hoje a sua contribuição à política é de apenas conselheiro do partido? Quando me pedem. Quando pedem ainda? Não se apresenta voluntariamente? Não. Não quer mesmo saber de política? Não, eu já cumpri minha missão. Eu fiz política de 60 até 2002. Participei de todas a última campanha foi do atual prefeito? Do atual prefeito. Eu participei na campanha, fui um dos coordenadores da campanha de segundo turno. E que avaliação o senhor faz da administração do Beto, que é um nome novo ainda na política? O Beto é uma esperança no futuro do Tem um perfil do pai, Paraná. Não? Tem alguma coisa do pai? Tem. Eu acho que nós temos duas lideranças emergentes aí, que é o Beto e o Gustavo Fruit. E ele, pelo que todas as pesquisas que são feitas, ele está muito bem na opinião pública. Tem um trabalho consistente a nível de bairros, na área de saneamento, de educação. Sabe? O senhor tem acompanhado o trabalho do Gustavo nas CPIs? O Gustavo foi brilhante na CPI dos Correios. Né? Teve uma atuação e é reconhecido hoje nacionalmente. Né? Quer dizer, para você pegar jornal nacional não é fácil, é preciso ter alguma expressão. E o Gustavo pegou vários jornais nacionais. Né? Tá ok, doutor Euclides Scalco, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram para falar na rádio da universidade, tá okay. na televisão da universidade. Muito obrigado pela atenção. O Persona volta com uma nova edição na semana que vem. Até lá.